Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Homecast, o primeiro podcast sobre imóveis de Araxá e região. Aqui vocês ficarão sabendo de tudo sobre imóveis, compra, venda, construções e assuntos aleatórios. E para iniciar nosso quarto programa, hoje nós temos o prazer de receber a Kátia Paiva, uma grande coach. Já treinou várias pessoas aí, Brasil afora, né? Fazendo muitas pessoas felizes. E vai ser um prazer te receber aqui. Fique à vontade. Obrigada, Lamberto, Raul, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui e contribuir, né, para que as pessoas consigam chegar na sua casa própria. Bacana. E o tema de hoje é justamente isso, né? Como juntar dinheiro para realizar o sonho da casa própria, que é um desafio. Mas antes da gente dar a receita, Kátia, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Da onde que vem a Kátia, como que você começou no coach. Eu acho melhor, né? A gente falar ali onde que você conheceu, como que você começou na sua área de atuação hoje. Isso, eu sou araxaense, sou a segunda filha de 6, numa família de 6. Eu sou a segunda e comecei minha vida no setor bancário aos 18 anos e 3 dias. Olha... Foram mais de 30 anos em banco. Entende muito dessa parte financeira, né, Kátia? Um pouquinho. Já pude assistir, né, e acompanhar altos e baixos na vida de várias pessoas. Né, Você entrou no banco na época que tinha as fichinhas, então, né? Você tá justamente, era. O crédito de azul, o débito lançado de vermelho e a conferência na caneta verde. Eita. Então você chegou a passar muitas movimentações aí do Brasil. Sim, com desses certeza. Altos e baixos do financeiro brasileiro. Muitas etapas, né? Então, em 2011, eu tive que me afastar por problemas de saúde e fui buscar, né? Eu não dava conta de ficar parada e só cuidando da saúde. E eu sempre fui muito curiosa e muito estudiosa. E eu tive, depois de 90 dias, mais ou menos afastada, eu fui a São Paulo conhecer e buscar uma outra formação, uma outra profissão pós-aposentadoria, que eu já estava pensando na aposentadoria. Sim. E o que é que aconteceu? Dentro de uma academia de palestrantes, onde eu fui ver se, na verdade, empreender nessa área seria o viável, né? E nós éramos 45 alunos, 38 pessoas eram coaches. Como que é isso? Aí tinha CEO da Volvo, CEO da Gol, e professores, muitos treinadores, palestrantes, todos no meio. E eu vou colar nessas duas mulheres aqui, né? Tinha 2 pessoas lá que eu já tinha começado a fazer amizade. Nós ficamos 15 dias estudando. E saí de lá já preparada para passar pela primeira formação de coach. Sim. Né? Eu fiz todas as etapas até o Master Coach e fiz também a pós-graduação em Psicologia Positiva. Então, eu trabalho ajudando as pessoas a alcançar objetivos e trabalhar para estar feliz. Sim. Eu não quero saber do lado das emoções das pessoas. Eu quero que elas realizem sonhos, que elas buscam, né, a felicidade para a vida plena. Você não mistura psicologia com a área de atuação, o alcance que a pessoa quer chegar na vida dela. Né, o objetivo de vida Sim, dela. Eu acho que é interessante essa pergunta do Lamberto, até diferenciar um pouquinho, né, o psicólogo do coach. Sim, porque sim. gera essa dúvida mesmo. Justamente. E é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. E até é interessante pensar também, porque hoje, se a gente for ver, deturparam demais a imagem de um coach. Sim. Que a gente entra na internet hoje aí, o Sim. povo fala assim, porque o coach é isso, o coach é aquilo, o coach tem que fazer aquilo. E no fim das contas é uma imagem muito deturpada. Sim. Você, como é uma pessoa que a gente sabe que tem um histórico antigo, que estudou demais, Sim. correu atrás, a gente queria que você explicasse e mostrasse o que é a verdadeira pessoa coach. Quem é o real ótimo. coach? Ótimo, obrigado pela oportunidade, né? O profissional coach, que é um treinador de pessoas, que leva o seu coach, que é o seu cliente, a um processo de coaching, é algo que você vai acelerar os resultados junto com o seu cliente
para ele desenhando o ponto atual e levando ele ao ponto desejado. Isso, se ele tiver problemas emocionais, ele tem que ser pelo Código de Ética de Conduta de um coach, formado em grandes escolas, ele tem que ser encaminhado para um psicólogo e só retoma o processo se o psicólogo fizer um encaminhamento por escrito e assinado. Meu Deus, eu acho que isso aí não vem sendo respeitado, né, Sim. por algumas pessoas, né? A gente sabe disso. Porque É tem uma aquela- linha que comércio, acaba né? que todo mundo transpõe essa linha ali facilmente e Sim. acaba desrespeitando o próprio cliente dele, que é a pessoa que está sendo mentorada. Justamente. Ou seja, a pessoa não tem como objetivo ajudar o outro, e sim ao benefício próprio, Sim. né? E isso causou uma polêmica muito grande, né? Ali nos anos de 2012, 2013, que chegou aí para o Senado leis para serem aprovadas para fazer a cassação, né, dos coaches, porque ainda não é regulamentado, Tá. entendeu? Tá. Então, na verdade, aí a diferença é justamente essa, né? A hora que entra na esfera das emoções, Sim, não, uma pessoa, por exemplo, que está passando por um momento de dificuldade, uma depressão, sim. então não é o coach que vai cuidar dela. Não, Olha aí. de forma alguma. E o problema é que a gente vê na internet justamente o contrário, né? Os justo. coaches das emoções, né? Todo mundo tem que estar bem, você tem que estar sorrindo. Né? As pessoas hoje não andam respeitando o estado emocional das pessoas, né? Sim. Tem ali uma filosofia da positividade plena, né? O tempo todo, Isso. né? Justamente quando você vai contratar um profissional, você precisa saber da bagagem que aquele profissional está trazendo. E hoje tem muitas formações online que são de pouquíssimas horas e não tem prática. Tem nem conteúdo, Né? né? E eu, em todas as formações que eu fiz, eu tive TCC. Sim. Olha Todas aí. as formações tiveram TCC. Então, Além da vivência, da prática, o né? coach entrou na sua vida através de treinamentos, de cursos? Sim. Ou foi um fato da sua vida? Foi esse fato que você falou, essa viagem que você Sim, fez? eu conheci as Foi algo pessoas, por né? acaso? E já saí com certeza de que eu estaria buscando a minha primeira formação. Isso aconteceu em julho. Setembro, eu estava com a minha primeira formação pronta e meu escritório aberto. Ó, Meu coachitório, que é um escritório de coach. sim. Aqui em Araxá, né? Aqui em Araxá, foi na rua Rio Branco. Tá. E o coach, Kátia, explica pra gente, tem várias áreas de atuação? Por exemplo, no seu caso, você é Sim. coach financeira, ou não, ou engloba mais Não, aspectos? eu não fiz somente a formação Sim, de coach, né? Entendi. Eu fiz programação neurolinguística, Sim, hipnose, PNL, sim. inteligência emocional, agora hoje eu estudo inteligência artificial, que eu não sei, eu sou extremamente curiosa, já falei com vocês, Sim. né? Então, esses métodos, eu não uso somente um com o meu cliente, eu uso todos os métodos e as técnicas e ferramentas que são necessárias para aquele cliente meu alcançar o melhor dele, né? Porque Sim. parte de um princípio que todas as respostas que a gente precisa estão internamente, sai da gente. Então, o negócio é de dentro para fora, Sim. né? E É o ali você... autoconhecimento. Sim, é o autoconhecimento. Sim. E ali você, nas suas consultas, como que funciona? Você pega o seu cliente ali e puxa ali a ficha dele, vem trazendo tudo aquilo que ele passou na infância. Você precisa entender, né, ele de uma forma macro, não necessariamente. Ou só Não alcance necessariamente. positivo? Ou Não. o resultado Eu não dele agora preciso- vai te determinar. Eu não preciso saber do passado dele. Ah, isso é Eu uma não coisa que a gente... preciso saber. Isso é interessante. Agora, se ele tem bloqueios, como, por exemplo, a área financeira traz muitas crenças limitadoras, Sim. que bloqueiam, que travam o ser humano. Então, tudo aquilo que você viu, sentiu e ouviu desde o útero da sua mãe sobre dinheiro é o que vai determinar a sua performance quando adulto, Sim. com o seu relacionamento com o dinheiro. Isso seria até uma Né? pergunta que a gente faria, né? Se você acha que tem alguma coisa a ver com a emoção da pessoa com o resultado. Por exemplo, problemas familiares, estado de espírito, né? Até se a pessoa é mais otimista ou pessimista. Se a pessoa é negativa, o dinheiro sempre vai ser negativo para ela. Olha, isso é interessante. Os objetivos dela sempre vão ser negativos, porque ela não acredita na capacidade que ela tem. Eu falo muito o seguinte, a gente às vezes faz alguns treinamentos, né, passa alguns vídeos aí, principalmente para os corretores, vendedores que estão começando, eu falo muito, venda é emocional.
e todo mundo vende. Por exemplo, você se vende o tempo todo. Sim. Você precisa mostrar a sua capacidade para ganhar o seu cliente. Nós vendemos. O Alan, que trabalha aqui no estúdio, vende, né, o trabalho dele. Um médico vende, né, o conhecimento dele. Então a gente percebe que tem muito a ver aí com a questão emocional. Se você tiver mal com as suas emoções, você não progride na sua profissão. É mais ou menos por aí? As emoções é que norteiam. Justamente. O que vai te predeterminar é sua mente. Se você pensa negativo, as suas emoções vão ser negativas e os seus resultados também. Sim. É aquela história, né? Levantei da cama, chutei a quina da cama com o dedinho ali. Se eu for entender isso ali como um mau presságio pro meu dia vai ser ruim. Mas você predetermina. De manhã você já predetermina o seu dia. O que você vai fazer e o que você vai receber, né? Na realidade, a gente tem que aprender a dar valor nas pequenas coisas, agradecer a tudo, né? O tempo todo. Você amanhã, eu levanto 5h30 da manhã, acho que você também, Guilherme. A maioria das pessoas aqui nessa sala, acho que levantam muito cedo. A primeira coisa que eu faço amanhã é agradecer pela minha saúde, pela minha família, pelo meu dia, que vai ser abençoado, que vão vir só coisas boas. E vem. Isso né? mesmo. Claro que tem dias difíceis, todo mundo tem, né? Passa por algum problema, mas a gente tem que aprender a superar esses problemas, né? Muitas pessoas, Lamberto, eles falam pra gente assim, mas como viver só no positivo? É você ter a mente positiva. Né? Como você disse, eu acordo e eu predetermino meu dia com gratidão, agradecendo. Né? Eu costumo dizer, graças a Deus, eu abri os meus olhos, obrigada por isso. Sim. Muita gente não tem essa chance, abrem, né? né? Agora tem muitos que já descem oportunidade. Já sai da cama, nossa, já vou para aquele trabalho chato, ruim, não quero, não gosto, mas não toma atitude. Sai carregando aquele fardo ali o dia todo. Continua vivendo a vida inteira estacionado no mesmo lugar, sofrendo com aquilo, mas não corre atrás de buscar uma melhora. Fazer a mudança. Então, onde que acontece a mudança? Dentro da gente. Na mente. Não tem jeito. A mudança do mindset é essencial. Olha aí. Eu costumo dizer que na vida o que você foca expande, para o seu bem ou para o seu mal. Então isso aí é uma situação que o Lamberto falou, do agradecimento. Eu tenho um hábito de acordar e na minha janela eu deixo entrar esses pequenos raiozinhos e a hora que ele entra, eu falo todo dia, obrigado, obrigado, obrigado por mais uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Né? Porque a gente precisa melhorar. Mas, infelizmente, a gente vem de uma, não sei se de uma cultura, o que que é, nós somos muito pessimistas e eu percebo uma coisa, as pessoas insistem no erro. Eu vejo assim, chega segunda, chega domingo, eu fico louco para chegar segunda. Eu falo para os outros, pô, você é louco, eu fico doido, porque eu gosto do que eu faço. Mas tem uma síndrome da segunda-feira, não tem, Kátia? Que as pessoas... Agora tem do sextou também, né? Ah, é? E sabe que eu tenho brincado muito com as pessoas. Eu chego assim, ó, na segunda-feira, assim, na hora do almoço, só que a pessoa fala assim, eu tô indo embora, os meninos vê todo dia. Sai pro almoço e fala, oh, bom final de semana pra vocês. Mas segunda-feira, como assim bom final de semana? Eu falei, gente, pensamento positivo. Se eu começar a pensar que meu final de semana vai ser bom na segunda-feira, meu final de semana vai ser maravilhoso. Então a gente tem que começar a trazer isso pra nossa vida, mudar aqui. Segunda-feira é o pior dia da semana. Não, gente, segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu sempre adorei a segunda-feira. Segunda-feira é o dia que todo mundo começa a fazer tudo. Eu adoro todos os dias. Acho que todos os dias tem suas particularidades. Sim. Né? E assim, igual o Guilherme falou, nós somos abençoados também. A gente tem uma profissão que não tem rotina. Sim. Eu sou um cara que sou muito dinâmico, o Guilherme, o Raul, a gente gosta de não ter rotina e tentar sempre fazer o dia diferente. Do risco, fora do normal. A gente gosta do risco, de correr atrás do nosso dinheiro, né? Então, assim, isso para nós é muito importante também. Eu sei que a rotina, para uns, ela é muito boa. É importante. Tem gente que precisa trabalhar com rotina. Sim. Inclusive, já tivemos pessoas próximas da gente, que foram trabalhar com a gente, que tem gente que precisa de rotina. E não dá conta de trabalhar. Precisa ter um método. Precisa de processos, né? São processos diários, repetitivos, né? Não dá conta de ter uma vida mais tranquila. Tem gente que precisa disso. Mais leve, né? Kátia, a gente vem percebendo que muitas pessoas parece que estão no automático. Às vezes você vai num caixa de supermercado, e não só no caixa, porque o caixa tem o estereótipo ali do mau atendimento, mas às vezes você olha para a pessoa e você fala, o que essa pessoa está fazendo aqui? Parece que ela não está vivendo o propósito. Parece que ela está ali por obrigação e pelo dinheiro, não é pelo amor. Vivendo fora do lugar dela. Então a gente vem percebendo que muita gente, né, tá nessa vibe aí. E eu queria ver com você isso. Você acha que é possível essa mudança? Você acha que há meios, né, da pessoa
mudar a vida dela, alterar a rota dela. É possível alterar a rota em qualquer momento da sua vida? Ou não? Quando você é novo, você escolheu fazer direito, você tem que ir naquilo. É possível. Isso pode mudar a felicidade da pessoa, porque às vezes ela está no ramo errado, né? Eu percebo que tem muita gente no ramo errado, né? Eu costumo dizer, Guilherme, que se nós viemos aqui com um propósito, com uma missão, nós precisamos estar mais próxima dessa realidade possível. E a gente vê realmente muitas pessoas trabalhando e fazendo aquilo que ela não gosta, que ela vai ali por uma obrigação, né? Ou seja, às vezes é a forma que ela encontrou de se sustentar. Sim. Mas a partir do momento que ela descobre o porquê que ela está aqui, nesse mundo, porque eu acredito que todos nós viemos aqui para ter uma missão, para cumprir algo, para ajudar um ser maior, Sim. né? Então, a hora que essa pessoa descobre a missão, o propósito de vida dela, ela que se torna uma pessoa leve, uma pessoa mais transcendente, Sim. mais próxima da realidade dela. Sim. E uma coisa que é muito, assim, eu creio que eu vejo isso, né? Antigamente a gente tinha uma avaliação na escola que era por nota, por exemplo. Quem que era inteligente na escola? Quem tirava as melhores notas, né? Então, por exemplo, a pessoa é boa em matemática, então ela é inteligente, mas a gente foi vendo aí, com o tempo, foram aparecendo aí, eu já vi falar de 7 tipos de inteligência, né? E a gente não pode falar que alguém é inteligente e que alguém não é inteligente, né? Eu acho que cada um tem ali... Né, a sua inteligência. O seu potencial, o seu né? potencial em alguma Tem que saber área, é o que eu venho alcançar percebendo. Por exemplo, eu sou péssimo em matemática. E eu falei assim, cara, eu sou burro, eu não vou dar nada na vida porque eu sou péssimo em matemática. Mas um dia eu descobri que eu dava conta de conversar bem. Então eu falei, não, eu vou por esse lado, eu não vou fazer conta. Então, assim, você acha que é bem isso mesmo? Cada um tem um tipo de inteligência, né? Porque às vezes a pessoa se sente inferior, né? Por não ser boa em Às alguma vezes coisa. falta só a pessoa descobrir qual que é a inteligência dela, Ou né? com Sim. treinamento, qualquer pessoa pode alcançar qualquer objetivo. Na verdade, nós somos capazes de ser aquilo que nós queremos ser. Ah, tá. É isso que Né? eu te Nós perguntei. somos capazes. E as inteligências, elas são múltiplas. A inteligência espiritual, a inteligência financeira, né? A inteligência intelectual. Então, são múltiplas. As pessoas precisam querer buscar a desenvolver isso dentro de você, dentro dele. Sim. Para ele buscar o potencial máximo dele. É igual qualquer profissão, a pessoa tenta especializar na nossa área mesmo, né? Tem pessoas que especializam em casos de maior valor, outras em casos de menor valor, outras em tudo, que é o nosso caso. A segmentação dentro do banco, há quantos anos existe a segmentação? Você né? tem que achar... O gerente vai até o salário, a renda tal, é o gerente tal. Acima disso, até o outro é o tal. Entendeu? Sim. E para maiores rendas é com fulano. Então, hoje você tem, numa carteira agrícola, você vai atender o cliente também, pelo potencial dele, você tem o profissional para atender ele. Legal. E dentro da segmentação de vocês também é a mesma coisa, né? Sim. É isso por aí. E assim, saindo um pouco desse tema, né, que a gente, vamos falar um pouquinho de dinheiro agora, de financeiro, de imóvel, né? Daqui a pouco a gente volta porque é muito bom esse assunto, né? E antes também, Guilherme, vamos falar desse suco aqui que tá delicioso, né, cara? Vamos beber um pouquinho, né? O senhor Suco, Senhor agradecer ele novamente. Olha lá, gente. Patrocinando aí. Nosso amigo João aqui. Nivaldo. Suco natural, pessoal, feito na hora. Não é de pozinho, não. Nenhum tipo de conservante, né? Kátia, quer comer um Maravilhoso. salgadinho? Não, obrigada. Salgadinho Não, daqui, obrigada. Quitandinha também, Ah, pessoal. eu acho que você vai Quitandinha querer. A hora sempre que eu abrir patrocinando isso a aqui. gente Não, aí. obrigada. Parceirão Mas depois- nosso com salgados deliciosos. E o Guilherme sabe que é uma receita única que tem ali. Eu sou suspeito de falar, né? Que minha irmã tá lá, né? Tem receita da minha mãe aí no meio aí também. E como Chique. todo mundo veio de carro pra cá, né? A gente pode esquecer também da Look Veículos. Né? Luke Veículos, Multimarcas. nosso parceirão Júnior. Sempre Júnior. com os melhores veículos, melhores marcas e melhores valores. Paga super bem no seu veículo, pessoal. Desde o 1.0 ao importado, né? Lá tipo hoje tem um veículo. leque muito grande de veículos, né? Você pode escolher, igual o Lamberto falou, tem veículos premiums, tem veículo popular, tem aquele veículo que cabe no seu bolso e ele vai pagar bem no seu carro. É o parque de diversão dos adultos, dos Sim, homens, a né? gente adora ir lá, né? Ótimo. É o parque de diversão dos homens, não pode ir lá não, que é trocar de carro. E falando também, já que nós estamos falando um pouquinho de patrocinador, um abraço aqui pro nosso amigo
Amaral, né? Amaral da Torneira e Cia. Você que está construindo, a Cátia. Depois eu vou passar o contato do Amaral. Ele trabalha aí com uma linha de acabamentos muito bons e com um preço muito interessante. Amaral vai na sua obra, leva arquiteta, faz um projeto bacana, né? Faz um projeto excelente, muito bem feito o serviço deles e acabamentos todos de primeira linha. Parte de hidráulica, torneiras aí, né? Eles têm toda a parte. Sem falar, os arquitetos deles são excelentes. Excepcionais. Montam todo o projeto para você, para fazer da forma que você quer. Umas áreas de lazer, uns banheiros aí, fora da casa. Incríveis, né? Incríveis. Agora, voltando um pouquinho, né, para o tema central nosso hoje, que é a questão financeira, né? Que é essa questão de você ir conseguir comprar a sua casa. Você acha que o brasileiro está muito endividado, Cátia? Pelo que você está vendo aí. A última notícia do BBC, do Brasil, que eu vi, em cada 100 brasileiros, 78 está endividado. Nossa, é um número altíssimo. É um índice alto. Altíssimo. E qual que é o motivo, Altíssimo. você acha? Ou tem muitos? Juros altos, Sim. oferta de dinheiro à vontade no mercado, Sim, né? sim. E o poder aquisitivo diminuindo do brasileiro. Porque com a inflação, nós temos a cesta básica mais cara, os alimentos mais caros, né? Sim. R$100 há 3 anos atrás você trazia 3, 4 sacolas no supermercado, né? Isso nós Pra sentimos casa. hoje. Agora, hoje você com sai R$100... com um saquinho só cheio de coisa. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, muito, né? Às vezes eu vou voltar muito no tempo. Nós somos um país, né? Nós somos colônia, né? Nós somos uma colônia de exploração. Né? Nós temos, assim, um pouquinho de... Eu tenho pra mim que o brasileiro tem uma autoestima baixa, assim, sabe? Um pouco mais. Porque você vê o europeu não se preocupa com algumas coisas que o brasileiro se preocupa. O brasileiro se preocupa com um carro de marca, que tem que ser um carro assim, troca o carro a cada 1 ano, 2 anos, né? Você vê os europeus ali com carro 10 anos, bolsas, né? Marcas. Você acha que isso também, essa questão da gente tentar aí, eu não sei, tentar se apresentar melhor, talvez pela nossa autoestima baixa, a gente querer, não tá nos endividando, falar assim, vamos melhorar isso, e às vezes você tá vivendo, às vezes, um padrão que não é relacionado, né? Que tá um pouquinho aí abaixo da sua realidade. Você acha que tem alguma coisa a ver? Porque a gente percebe as pessoas, às vezes, se endividando com coisas que não precisam, né? Então, Guilherme, quando você fala sobre a aparência que o ser quer passar para o outro, Sim. né? Eu vou contar agora para você, e eu acho que para todos vocês que estão aqui assistindo esse homecast, o que acontece com o ser humano? Ele não sabe quando ele precisa iniciar um investimento ou não. Às vezes ele quer fazer e mostrar para os outros aquele padrão que não é dele. É o que mais acontece. Existem 3 fases na vida que é muito importante essas fases para o dinheiro. A primeira fase é a fase da construção. Você até os 35 anos, você está construindo, está investindo na sua educação, às vezes no casamento, às vezes numa pós-graduação, às vezes você vai investir para você buscar mais conhecimento naquele período ali. Aí não tem o porquê você ficar frustrado que ainda não está investindo, que não começou a fazer a sua reserva. E eu não falo reserva de emergência, porque eu acho que quando a gente usa uma palavra negativa, ela traz os acontecimentos. Então, eu falo a reserva da paz. Ótimo. Tá? Ótimo. Então, a sua reserva da paz, ela pode começar, sim, antes dos 35, mas não necessariamente. E tem muitas pessoas que ficam frustradas por causa daquilo ali. Que ele ainda não começou. Hoje torna-se mais difícil, o mercado é muito mais competitivo, é muito mais... Sim, a renda ficou mais curta também. E acaba que voltando dessa questão que o Guilherme falou, de a gente que eu digo assim, todos nós, a gente tem um querezinho de mostrar aparência. A gente tem um querezinho assim, eu preciso me vestir melhor
para eu me sentir bem comigo mesmo e que as outras pessoas me vejam melhor. Sim, aí entra dos 35 aos 65. Então, nós falamos da construção e nós vamos falar da acumulação. Esse acumulação, ele é importantíssimo. Porque você construiu, você estudou, você investiu ali, você tem um potencial de ganho maior. Mas quando você chega agora na acumulação, o que acontece? Você aumentou o seu rendimento, você vai aumentar seu padrão de vida. Você ganha mais, você aumenta de novo e vai. Sim. E o que acontece? Que você não consegue fazer a sua reserva, né? Você vai acumular, mas vai gastar. Então, tem que ter muito, muito, muito cuidado nessa fase. Por quê? Em vez de você acumular bens, acumular patrimônio, você vai acumular dívidas. E nós temos muitos, muitos, muitos brasileiros nessa fase. São pessoas que estão se endividando justamente porque está no momento que é para eles, onde eles já chegaram no momento de acumulação, de controle dessa despesa, de tudo, eles estão acabando se endividando ainda mais para manter um padrão de vida que eles não têm. Manter o padrão de vida que eles não têm. Então, o que é ideal? Você viva sempre num padrão abaixo. 1 ou 2. Sim. 1 ou 2. Então, se você ganha 5, passa a ganhar 10, continua com o seu 5. Continua no Sobe padrão, o degrau, no padrão não. anterior. Sobe o degrau, né? que é perigoso. Começa a acumular. Começa a fazer a sua reserva Até do sobra, futuro. Né? Agora e a tem terceira fase, que é a fase do desinvestimento, que é acima dos 65 anos. Quantas pessoas ao redor da gente, com 60, 65 anos, estão dependentes, literalmente, da família? Sim. Sim. Que Isso nem é a muito. aposentadoria ela não conseguiu alcançar ainda. Já queimaram Né? todos os Agora, recursos da Mas tem vida que muitas juntaram. pessoas que nessa fase, elas estão investindo. Né? Mas é uma fase onde você já teria que estar somente colhendo os seus frutos, né? Passeando, divertindo, fazendo viagens com as famílias, fazendo o que você gosta de fazer. Sim, e hoje no Brasil, uma pergunta chave, acho que você trabalhou em banco, você sabe muito bem disso. A oferta de dinheiro é muito grande, né? Linha de crédito. Sim. A E facilidade, isso, a né? facilidade, mas tem um outro lado da moeda. O banco te oferece. Sim. Mas para a pessoa pagar isso no Brasil hoje, Sim. é muito injusto, né? Não é muito difícil a pessoa Os conseguir quitar juros uma são muito dívida. altos. Os Pois é. juros são muito altos. Por isso que às vezes a pessoa não consegue sair daquela bola de neve e dar a volta por cima. Principalmente quando você faz uma renegociação, né? Que é o juro em cima do O juro. juro em cima do juro. Daí acabou de Mas vez. sabe que eu acho o desafio Por isso maior, é o Kátia? papel do consultor, Sim. né? Por isso é Conseguir dar um norte importante. para essa Sim. pessoa, Por isso saber é o que fazer. importante você, quando você tem um diagnóstico, por exemplo, você quebrou o pé. Onde que você vai? Você vai no ortopedista, especialista do pé. Então, se você está com problema financeiro, você vai procurar quem? O especialista em finanças. Aham. Sim. Mas aí, vários políticos já tentaram, né, mexer nessa engrenagem aí, que envolve bancos, e é uma coisa muito grande, né? E é muito difícil, eu acho, de acontecer, de algum dia Conseguir controlar essas essas taxas pessoas de juros. Isso conseguirem Sim. sair de uma dívida e fazer um pagamento mais tranquilo, da forma que funciona hoje. O próprio PT, o próprio Lula que entrou agora, falaram que tentam fazer esse tipo de projeto também, para tirar o pessoal da dívida, né? Que pessoas que estão Sim, teve um endividadas. projeto desse Tem. agora recente, né? Mas é muito difícil A realidade do acontecer isso, brasileiro né? é outra, infelizmente. né? Os juros muito altos, né? E as pessoas Falta com a de preparo, facilidade da oferta, e eles se sentem encurralados, às vezes, para realizar algum desejo. Então, ele abre mão de pegar aquela grana ali, mas ele não sabe colocar aquilo no orçamento dele, porque ele nem estava contando com aquilo. Aí, no próximo mês, ele já está endividado. Ele já não consegue bancar aquela parcela. Então, por isso, é muito importante que as pessoas tenham projetos, né? E projetar o seu futuro não é só fazer um plano, um planejamento. Não adianta você ter as melhores ferramentas, os melhores aplicativos, se você não tiver um negócio chamado comportamento.
Eu acho que o grande desafio é o equilíbrio, é a porta do meio. Por quê? O que acontece? Eu tenho algumas experiências na minha vida, até minha mãe também. Minha mãe foi uma pessoa que sempre poupou muito. Inclusive, ela teve um AVC, ela é acamada, mas ela tem uma vida de luxo sem poder fazer nada. Então, assim, aquilo entrou na minha mente. Falei, peraí, ela guardou e não vai usufruir. Tem que ter o meio termo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu aprendi a ter o meio termo. Eu não vivo no padrão que eu tenho, eu vivo nessa perspectiva que você falou, de estar um pouco abaixo do que poderia, mas eu não deixo de viver porque eu tive experiências. Meu pai morreu com 50 anos, minha mãe com 60 teve um AVC, e eu vi um tio morrer com 65 sem conhecer a praia, cheio de dinheiro. E deixou a fortuna... Então, assim, eu venho percebendo que tem muita gente que leva a coisa a ferro e fogo, né? E eu acho que o meio termo é importante, Kátia, de você investir, guardar, viver um pouco, mas você precisa viver também. Eu vejo ricos miseráveis. Eu conheço ricos miseráveis, né? Que não fazem nada, que só querem guardar... E que você vai olhando ali, você sabe que vai ter alguém ali que vai usufruir, né? Que não é ele, né? Eu tenho certeza também que você conhece pobres, miseráveis, porém com investimentos. Com investimentos. Sim. Porque abre mão, às vezes, de comprar algo para comer. Sim, é horroroso. Para poder horroroso. guardar. É horroroso. A gente conhece pessoas assim. Sim, nós conhecemos. Né? Muita, eu conheço pessoas também que com um salário mínimo fazem muito. Conseguiu construir a casa. Já está construindo a segunda. E vive super feliz, né? E vive muito feliz. Então, e isso aí é uma questão importante, né, Lamberto? Até eu e o Lamberto, nós estávamos conversando isso. A gente fala muito sobre terça-feira isso, ou né? segunda, a gente falou. A gente estava até brincando, fazendo uma conta lá o seguinte. Hoje, se a gente pegar uma previdência privada, sabemos que não é uma das melhores coisas para se fazer em questão de investimento monetário. Porém, uma pessoa que não quer fazer um complemento de aposentadoria. Se você economizar todo dia. Todo dia eu vou ali no barzinho da esquina ali, ó, e tomo um lanchinho. Aí você faz a conta. Hoje um pão de queijo é em torno de R$3,50 a R$5. Você vai tomar uma garrafinha de suco também, é R$3, R$4. Você vai gastar em torno aí de R$7 a R$10 num dia. Se você fizer isso 2 vezes no dia, faz isso 5 vezes na semana, faz isso 30 dias no mês. A hora que você faz a conta, você está pagando a prestação de uma previdência privada, para chegar daqui 20 anos, você ter juntado um montantezinho de dinheiro que vai complementar. Complementar a sua aposentadoria. Até mesmo o caso se afastar, machucar, se requerer alguma coisa, um auxílio do governo, né? Você já serve para alguma coisa também. Sim, já é um complemento. É um complemento. E o que você acha aí, por exemplo, da sua renda mensal, né? Para ficar uma coisa mais fácil, para a gente não penalizar a pessoa para não viver e também para ela não gastar tudo que ela tem. Você acha que é importante você economizar quanto ali do que você ganha? Baseado pessoa no que ganha lá, mínimo, vamos colocar por exemplo. Investimento no mínimo 20%. No mínimo 20%. Isso é uma Se coisa não tem condição agora de 20, começa com 5, com 10. Sim. Devagar e sempre. Chega no 20. O rico é rico porque ele guarda 25%. Sim. É verdade. E é uma das coisas que a gente tem que ter uma realidade, né? Tem que ter uma realidade, porque não adianta a gente chegar e ver que nem a gente viu acontecer pouco tempo atrás na internet, que se discute falar que com uma pessoa que ganha R$1.700, dá para pagar aluguel, dá para fazer compra de casa, não sei o que, ainda guardar R$500 no mês. Isso é um milagre. Tem que fazer um milagre, né? Finanças você em outro conhece país, pouco. A não ser que você more com um parente, não pague aluguel, não tem filhos. Você não tem a despesa nenhuma. Ou mora em outro país, né? Porque aqui não faz. Aqui não faz. Vive uma aqui vida de não, rei, né? Não consegue, é verdade. E você acha que é possível alterar, né, voltando um pouco às emoções, um padrão, um emocional da pessoa para que ela melhore a sua vida financeira? Dá para a gente mexer alguma coisa ali? Você tem ferramentas para isso? Temos, a gente tem várias ferramentas que ajudam na mudança comportamental. Na mudança comportamental. Se ela estiver com problema nas emoções dela, ela vai passar pelo tratamento das emoções e vir para trabalhar o comportamento com a grana. Eu lembro quando eu era pequeno, e todo mundo já passou por isso aqui, tinha aquela historinha, né, da mãe do pai da gente falar para lavar a mão depois de pegar o dinheiro, porque o dinheiro era sujo, né? E isso incrustou na mente de muita gente, né? Muita gente. E tem gente que levou isso a sério. Limita, né? Tem gente que acha que o dinheiro é uma coisa do mal, né? Mas... esses dias... Na verdade, né, Guilherme, o dinheiro é só o dinheiro, né? É uma energia. É uma energia. Porque a gente vê muito... Né, uma das crenças mais fortes e enraigadas
na vida da gente é a gente falar que o dinheiro é a raiz de todo mal. A raiz de todo mal não está no dinheiro. Ela está nas pessoas que administram o dinheiro. Na forma E de te usar, faço um como parênteses você ainda. Na Bíblia fala, né? O amor ao dinheiro, o amor. O amor. Você não, o que que é o amor? Você amar mais o dinheiro do que seus Do que princípios, do que as isso. pessoas. Agora, Sim. gostar do dinheiro, a Bíblia não proibiu. Não. E agora eu te falo uma coisa, sem dinheiro você não paga a sua gasolina, você não paga o hospital do seu filho, você não paga a comida na sua casa. Então é muita hipocrisia. Eu vejo gente Sim. falando o seguinte, eu odeio dinheiro, mas O dinheiro não Mas traz precisa felicidade. desse dinheiro não traz ele é felicidade. necessário. Mas ele realiza seus sonhos? Realiza seu sonho, ele não te dá conforto. Ele é necessário para sua Então, é sobrevivência. necessário. Ele O te deixa importante- feliz, né? Agora, Deixa falando sim. sobre emoções, é importante também, eu acho, ponderar que a pessoa não ter só uma vida de trabalho, de alcance de objetivos, mas tem que ter também um hobby, Sim. tem que ter um lazer, Sim. para ter um equilíbrio É o mental. equilíbrio, é o caminho do meio, Tem que ter o como sextou, Guilherme né? disse. Tem que ter o sextou É. também, né? Sim, tem que ter o sextou. Tem Não que ter o precisa sextou. ser necessariamente o sexto, pode ser o segundão, né, Raul? Pode ser o Vamos lá segundão. pra pista pilotar um aeromodelo na segunda-feira, Raul? Vamos sentar no shopping, Já tomar uma pensou? cervejinha. Tomar uma cerveja na comer segunda de comer um tarde, lanche na por que segunda não? à tarde, por que não? Né? Não é? A pessoa Sim. tem que saber controlar a vida dela, Justamente. dosar as coisas. É. Eu acho que você tem que Não é se ser pagar. feliz só um dia na semana, Sim. não. Dá a Não. impressão que é só na sexta. Já Só sábado, na foi, sexta, é. sábado, domingo, É pode isso. ser De acordo com feliz. seus compromissos, né? Eu acho que assim, você tem que se pagar primeiro. É. Então, por exemplo, você é a pessoa mais importante. Não tem como você amar o próximo e você se amar a si Sim, mesmo, sim, né? é. Então, você, às vezes, você precisa fazer algo, né? Pra melhorar a sua autoestima, pra te deixar feliz também. Então, o shopping lá, o shopping também é importante, né? É importante, é importante. Mas a importância de cuidar das emoções. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela disse para mim assim, terminei meu relacionamento, fui para o shopping, gastei R$ 1.500 no cartão e agora eu não tenho dinheiro para pagar. Mas a gente conhece amigos nossos, da mesma profissão nossa, que vivem escorado do cartão, esperando a comissão Espera. cair. Sim. Fala, como é que você A vai? Vou comissão passar cartão cai. Em busca de um A milagre, comissão né? cai- Pra pagar o do mês a passado. comissão cai e não Vendo uma sobrou nada. casa aí daqui Pois 3 é, meses, rapaz. paga o É cartão. assim, é impressionante o quanto as pessoas ficam vulneráveis às emoções. Justo. Né? Porque a hora que ela acorda, nossa, o que eu no fiz, caso- que bobeira que eu dei. E no caso do coaching, a gente voltando àquela linha que tem entre o psicólogo e o coaching. Essa questão de saber controlar essas emoções é a função do coach? Não, Não. é do psicólogo. É do O psicólogo. seu é alcance de objetivos. Alcance de objetivos. Você a partir... Acelerar resultados. Você, então, no caso, teria que trabalhar, vamos dizer assim, lado a lado com o psicólogo. Sim, muitas Enquanto- vezes. Muitas Psicólogo vezes cura é as os dois dores juntinhos. e você dá o caminho após a dor curada, Eu né? vou dar sacudida. Pós-cirurgia. Você vai Vou dar uma sacudir e ela fala sacudida. assim, ó, pronto, agora você já entendeu o que é o seu direcionamento, agora vamos pra Sim. lá. Ô, Kátia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não vou responder pra você, não. O que você acha de investir em imóveis? Você já fez algum planejamento? Eu gosto muito. Já, Algum em 2018, nós construímos e vendemos. Eu Sim. tenho um filho que tem uma construtora. Então, nós construímos e vendemos e estamos agora com planos de iniciar novamente já. Já Voltar fez. às construções. Voltar E dentro às da sua área de construções. coach, já fez algum planejamento para pessoas assim, que querem investir em imóveis, alguma coisa relacionada? Sim. E, inclusive, acompanhar para o cliente a aprovação do crédito, buscar Sim, a sim. menor taxa no mercado, tudo isso a gente Porque faz. essa parte também é a nossa parte, né? Então, É. por isso que eu não podia responder para você, porque muitas pessoas procuram a gente e falam, ó, tô Isso é com ótimo, tantos mil Tô com para dinheiro investir, aqui, o que, que você me aconselha? isso é E maravilhoso. a gente vai dar o horizonte para a pessoa, né? O que, que é Sim. melhor para investir, onde que ela vai pôr dinheiro, o É que ela vai ganhar. excelente, porque além de você ter a sua rentabilidade todo mês, você tem a valorização do imóvel. Sim. O imóvel não Né? tem erro. Se você comprar da maneira certa, Justamente. com a pessoa competente auxiliando, você nunca vai perder. E o financiamento, na verdade, habitacional é uma ótima. Por quê? Igual você falou, tudo é muito alto. Mas o juro habitacional é um juro interessante. Eu brinco muito o seguinte, o imóvel é um bem que se valoriza e a parcela baixa. Então, daqui 10 anos, aquele imóvel que você comprou por 100... Tudo bem, o financiamento vai ser 200, tudo bem, mas daqui 10 anos ele está valendo 200, daqui 20 anos ele está valendo 300, né? Porque as pessoas financiam em 30 Sim. anos. A valorização do imóvel é você colocar o dinheiro para trabalhar para você, Sim. né? Uhum. Porque com o passar dos anos, aquele imóvel vai estar muito mais valorizado que quando você comprou.
E também de pensar que, gradualmente, o salário, todo ano, nosso salário, ele vai aumentando um pouquinho. Ele aumenta um pouquinho e a parcela, em contrapartida, né, no caso da parcela saque, chama, ela vai regredindo o valor. Então, aumentou o salário, sua parcela diminuiu, sua capacidade de pagar 2 parcelas, por exemplo, aumentou. Aumenta. Ou de futuramente adquirir um segundo imóvel para ele ir se pagando. Que hoje a gente aconselha muito, pessoal. Fala só, adquirir um imóvel financiado e botar de aluguel se torna um grande negócio. Se torna um grande negócio. É verdade. Porque o aluguel, ele gira em torno aí de 7 a 8% do valor do bem, né? Sim. Uhum. E com a aplicação que tem isso hoje. Aplicação nenhuma dá esse valor. Né? E até o Lamberto falou uma coisa interessante que eu queria te perguntar. O coach, no caso, Raul ganhou R$1 milhão aqui. Vou torrar tudo de qualquer jeito. O coach tem essa direção, fala assim, Raul, calma. Você ganhou seu 1 milhão. Agora, vamos sentar aqui que eu vou te ajudar a direcionar como você vai aplicar, investir. O coach faz isso. O educador financeiro, que é treinador, ele faz isso. É. Né? Porque é um problema que a gente detecta, sabe? Assim, até na nossa área, né? O Danilo de Souza veio aqui um dia e falou que a comissão, tem muito corretor que brilha, né? A hora que vem uma comissão, nem chegou, já gastou, né? E assim, por exemplo, no nosso ramo, nós temos muitas oportunidades. Então, lá nós três, a gente é investidor em imóvel. Então, a gente está sempre atento. Nós todos compramos, revendemos. A gente já faz isso um tempo. Então, ou seja, a gente tenta seguir aquela máxima de guardar, sei lá, guardar 40%. Eu acho que todo mundo As aqui oportunidades tenta, aparecem pra gente primeiro, né? Maravilha, né? maravilha. Entrou a Então, comissãozinha melhor ali assim, a gente sempre está Os comprando. milionários no ramo de imobiliário. Na verdade, Futuramente, Deus abençoe. vai ser. Mas assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, qual que é a sua dica para a pessoa que sonha em comprar a sua casa, né? Porque a gente percebe que hoje um financiamento pede 20% de entrada, né? O que essa pessoa pode estar fazendo, né, Lamberto, no dia a dia, para que ela consiga, né? Porque às vezes ela consegue pagar a parcela, Kátia. Sei lá, ela ganha 10 mil, a parcela deu 2. Pô, não vai apertar ela tanto se ela tiver um controle, Sim, né? sim. Mas e aí, para ela juntar lá, sei lá, 60 mil? O que você acha aí que ela pode estar fazendo? O que é o primeiro passo para ela conseguir ter essa entrada? O que ela pode estar eliminando? O que ela pode estar fazendo? Organização financeira, Sim. né? Enxugar ao máximo o orçamento dela Ah, tá. e planejar. Sim. E, principalmente, ter consistência. Sim. Né? Que a pessoa vai dedicar, vai ter foco, como você diz. Vamos focar para expandir. Que Sim. é onde você foca, expande. Sim. Então, você ter dedicação para controlar o seu orçamento e seguir aquele planejamento que você fez. Aí você vai conseguir fazer os 20%, fazendo uma reserva, fazendo Sim. uma aplicação numa renda fixa que é segura, onde que ele não vai correr muito risco, né? E ele vai ter a rentabilidade daquilo ali a favor dele, para ele chegar nos 20%. Ah, É bacana. disciplina. Disciplina. Hoje tem alguns recursos também, claro que sim, são caros, mas, por exemplo, colocar uma fotovoltaica na sua casa, já diminui Sim. o custo, você comprar um carro híbrido, Sim. que é muito caro ainda, né? O elétrico e o híbrido. Quer dizer, o maior vilão nosso hoje é combustível, né? O Lamberto comprou uma moto elétrica lá, ó. Uma motinha elétrica. Já tá colhendo os frutos, Mas né? assim, anda um pouco, né? Anda um pouco, mas já... Anda É um isso pouco, mesmo. mas na realidade, para mim, foi mais um plano B, né? Sim, a gente sabe. Tem um segundo veículo aí, se precisar. Mas no fim das tá? contas se torna uma economia gigante. É uma economia É uma gigante, economia, porque sem dúvida. é muito Sem barato. dúvida. Você anda... Hoje, um veículo, se você fizer na ponta do lápis, compensa você locar do que ter um veículo novo. Olha Sim. pra ver. Você jogar todas as despesas, né? De troca de Sim. óleo, de Sim, seguro. Seguro, IPVA. E a desvalorização do veículo. Sim, Eu Com falo muito o certeza. seguinte, Kátia, a gente tá conversando. Hoje o veículo é a nossa ferramenta de trabalho. Nosso caso é um pouco diferente, né? A gente roda aí quase 2.000 quilômetros por mês. Se você for locar, se for fazer qualquer coisa dessa, você vai extrapolar os limites e não vai. Mas assim, para uma pessoa média que vai para casa para o trabalho, que às vezes tem que pensar isso. Tem outros Sim, meios, né? Tem outros meios. Tem outros meios, né? Tem O transporte... como ele enxugar mais ainda o orçamento. Hoje em dele. grandes consegue centros, ficar mais, Kátia, né? muitas Consegue. pessoas estão vendendo os carros e estão indo pro serviço só de Uber. De Sim, Uber. É Sim. muito melhor, Os olha. grandes centros já Só- acontecem. Já É, compensa mais em pensa. Você conta. passeia Sim. final de semana de Uber, você vai pro trabalho de Uber, é muito barato, é muito mais barato você pagar ter um carro mantendo sua casa, Sim. né? Você tem uma frase motivacional, um lema que você traz para você
e que você gosta de compartilhar com seus alunos? Tem alguma coisa que te norteia? Você fala, o meu lema é esse, aquilo que me motiva é isso? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu tenho uma frase de um mestre, que é: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Nossa, bacana, Legal. hein? Bacana. Né? E tem um mantra também, do Gary Douglas, que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ah, adoro essa frase. O Raul Muito usa ela pra bom. caramba, ele tem ela escrita embaixo do computador dele. Eu gosto desse Muito lema, né? boa. São frases assim, Sabe uma que coisa? guiam a gente, né? Sabe uma coisa que eu gosto de compartilhar com todo mundo? Em 2018 eu tive um presente de Deus, que foi uma depressão. Eu não faço assim, depressão, presente, eu fiquei 6 meses sem fazer nada na cama, mas esses 6 meses eu comecei a estudar autoconhecimento, comecei a me espiritualizar, Sim. a entender um pouco. Eu falei assim, eu me conheci. Você nesses deu uma 6 virada de meses. chave ali, Virei né? minha chave, acabou. É. Hoje, para me derrubar, tem que ser um caminhão bem pesado mesmo. A gente já passou tudo quanto é Maravilha, coisa na vida e já estamos de pé, né? Mas aí, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas não se conhecem, né? Não. Tem pessoas que não conseguem lidar com a própria companhia. Você já viu gente que não consegue ficar sozinho? Não consegue ficar não sozinho. consegue Eu já ficar vi gente sozinho. assim, cara. Se Eu- incomoda, não se dá incomoda. conta. Eu amo ficar sozinho. Pra mim, ficar sozinho é a coisa mais boa. Mas eu vejo que tem gente que tem que estar saindo em grupo, que tem que estar sempre junto. Precisa ter uma companhia ali. Não pra consegue poder- ficar sozinho, né? É. Eu E- tenho um instituto que lá a gente trabalha também com recrutamento e seleção. Bacana. E quando você pega um candidato e pergunta para ele, né? Uhum. Quem é você? Fala de você para mim. Pergunta difícil. Nossa, mas é difícil, né? Tô lembrando de nada agora. Não sabe os próprios Não sabe. defeitos, não sabe Não as próprias Não qualidades. sabe, né? É impressionante. O autoconhecimento, ele traz segurança, Sim. Sim. confiança, né? Sim. E as pessoas, elas ficam empoderadas, né? Elas se empoderam para ter coragem de enfrentar a vida, a realidade como é. E quando você consegue dar essa liberdade para a pessoa, que eu imagino que isso é uma liberdade. A hora que a pessoa se conhece totalmente, a pessoa tem uma liberdade que é o seguinte, até minha mãe, ela fala muito. Ela fala assim, ó, a hora que você chega nos seus 50, 60 anos para frente, a pessoa tem uma liberdade que ela não deve mais nada para ninguém, ela não tem obrigação nenhuma de ficar dando opinião, de ficar aceitando opinião, ela vive a vida do jeito que ela quer. E a partir do momento que a gente, mais novo, consegue ter essa liberdade, você, como coaching dela, deu aquela liberdade para ela. Como que é o teu pós-trabalho? Você dá um acompanhamento? Você ensina para ela, fala, ó, pronto, você conseguiu, mas tem Você que... pode muito mais, tem muito mais potencial. E quando inicia comigo, eles assinam um documento de que ele tem que compartilhar do sucesso comigo, o sucesso dele comigo durante muito tempo. Que Qual- legal, Qual que é o né? prazo, Isso é ótimo. o tempo de curso para cada pessoa, o treinamento? Existe isso ou não? 10 encontros, de 2 horas aproximadamente. No mínimo. Só. Esse é para passar por um processo, né? Sim. Mas não é só isso. Porque você sai daquela sessão com tarefas, com missões a serem cumpridas Objetivos. Legal. até o próximo encontro. Aí você tem Entendi. que trazer os seus resultados, né? Nós temos o Cine Coach, que eu amo de paixão, que através dos filmes a gente aprende muito, Sim. né? Até quero deixar uma dica de filme, pode? Claro, pode. vamos anotar, Vou ué. anotar aqui. O filme A Prova de Fogo, A prova de fogo. Vamos anotar isso aqui, que é a gente. história de um bombeiro. Ah, Vocês vão ver a transformação de vida o tempo todo ali, que show. né? Mas Então, eu acho que todo mundo que passa por uma situação de dificuldade na vida, se você tiver forças e vontade e objetivos, você sai muito mais forte daquela situação. sem dúvida. Eu passei por isso, e ainda passo até hoje. Acho que todo mundo passa. Todo né? mundo passa. Mas E eu- quem eu- não eu- erra? É, Quem não erra? O problema é Guilherme aprender passou. com o erro. Se não tá né? sofrendo, não tá vivendo, né? cada um Não, com não as suas assombrações, né? Sim, cada um tem Raul seus já teve os fantasmas. problemas dele, eu, os É, meus, também. o Guilherme. Mas assim, você tem que saber superar isso. E quando Sim, você vai lá no fundo do poço, vamos dizer assim, né? Que você acha que tem coisa pior. Coisa É. pior que é Sim. doença, que não tem A hora que jeito. você pega a Sim. cordinha É. do balde e começa a se São puxar desafios, de né, volta, Lamberto? A gente aí, chama ó. de problema, mas são desafios. São né? desafios. Porque coisa É. difícil é São doença, desafios. é né? saúde, Morte, né? né? Agora, assim, essas coisas a gente trabalha para sair a delas. gente sai uma fortaleza. Com Os certeza. famosos Sai calos uma fortaleza. mentais, né? É, Os famosos calos Então, mentais. então é muito legal que saber que o coaching de verdade ele acompanha. acompanha.
Acompanha, porque Acompanha. é o que a gente voltou desde o início a falar, né? Porque o que a gente percebe é que essas pessoas que a gente vê na internet não é coach. E tem tomadas de é. decisões que a gente está junto com o cliente, que ele tem ganhos para a vida toda dele e ele é a vida toda grato àquilo que você fez por ele. E a Isso é pergunta Né? é justamente Eu tenho uma essa. pessoa... Ah, Qual é a conta- pergunta? Não, é porque eu ia te perguntar uma situação aqui, você já tá dando a resposta, mas eu ia te perguntar qual que é a situação mais gratificante que você já passou, tem algum caso que você queria relatar, alguma coisa que você fala, nossa, eu fiquei tão feliz por essa pessoa, alguma mudança, alguma coisa? Eu acho que você vai falar isso, É né? justamente isso. Ah, Eu atendi uma professora que ela trabalhava 3 turnos. ó, E ela ainda conseguia dar aula particular. nossa, E ela estava muito apegada a um cargo onde ela já tinha 17 anos de dedicação àquilo ali. Mas ou ela tinha o próprio negócio dela e abria mão disso, ou ela ia continuar nisso a vida toda. Aí ela me procurou. E nós fizemos o caminho juntas, eu dando suporte, o apoio para ela. Ela deixou o trabalho, né, que era um trabalho garantido, sim. abriu a escola dela hoje é um sucesso. E ela só trabalha na escola dela mais. Nada dos outros trabalhos. Nossa. Então, isso Ela é tá dependente maravilhoso. só do que ela abriu. Não, e já cresceu pra caramba. Já Muito cresceu, legal, abriu ó. horizontes, foi pra faculdade, estudou psicologia, agora hoje ela é psicóloga também. Não, isso é Então, muito legal de ver, é né? uma virada de chave maravilhosa. E nunca é tarde, né, Kátia? Pra Não, virar a sempre- chave, né? Nunca é tarde. Você sabe por que que eu penso? Eu brinco o seguinte, eu tenho um livro lá que eu tô escrevendo, você falando de livro, mas é mais ou menos dentro disso. Minha mãe não me criou para ser vendedor. Esse é o livro, minha mãe não criou para ser vendedor. Nenhuma mãe no mundo fala assim, eu sonho que meu filho seja vendedor, né? Você já viu alguma mãe que sonha que o filho seja médico, advogado, mas não um vendedor, né? E assim, eu brinco muito que eu exerci o direito até 2012, 13, trabalhei muito tempo, dei aula na faculdade, mexi com isso tudo, mas era um negócio que eu fiz pela minha mãe. Minha mãe não terminou o curso de direito, ela falou assim, meu filho vai ser advogado. Parece que eu fiz aquilo, peguei a incumbência dela, né? E eu acho que isso acontece muito, né? Muito. Do filho puxar aquela bagagem e falar assim, eu tenho que ser para agradar minha mãe. Mas não era o que eu gostava. Se eu gostava de vender a vida inteira, eu sempre gostei É de a gente negócio. realizando o Mas sonho muita dos outros, gente né? vai ser frustração o resto da vida, né? Eu acho que vender é a melhor forma de você melhorar, né, a sua vida a curto prazo, desde que você goste, né? E as pessoas têm um preconceito com o vendedor, né? Chega na empresa, fala assim, o que que tem de cargo? Ah, tem isso, tem vendedor. Não, vendedor eu não quero. Mas eu acho que é o seguinte, é uma das profissões, se você for pegar os grandes bilionários são excepcionais vendedores, só chegar lá porque vendem. Mal sabem eles Sim. a liberdade de vida que tem um vendedor. O vendedor pode Justamente. fazer o que ele quiser. Liberdade de vida. Mas é uma profissão desafiadora. É. Tem Muito que gostar de desafiador. desafios. Sim. Imagina, você vai no final de semana na sua família, numa reunião familiar, aí tem um que é médico e tem você que é vendedor. Eles vão dar atenção e mais prestígio para qual? Vão cuidar mais do médico. Vão cuidar mais do médico. Só que você sabe que muitas Mas- vezes o vendedor ganha até mais que o médico. Ganha muito A maioria das mais, vezes, pra falar a ganha verdade, né? A muito gente mais. sabe já disso. fala, né? A gente É. fala que... Você vai ficar feliz o dia que você chegar na casa do seu cliente, seu carro for melhor do que o dele. Justamente. Vou atender o- Dependendo da performance do vendedor, ele extrapola os ganhos de com Ó, certeza. várias Você não tem- empresários. Você não tem barreiras, você faz onde você quiser. Sim. Tem um Vendedor amigo pode ganhar o que nosso que quiser. ele é vendedor desde novo, representante comercial incrível na região inteira. Criou 4 filhos, 4 formados na faculdade, pago por ele, tudo faculdade particular. Tem uma casa de mais de 1,5 milhão avaliada, vendedor. Todo mundo olha para ele e diz, mas você é vendedor. Eu sempre fui vendedora, excelente vendedora. Sim. Então, eu comecei a minha vida com os 14 anos tirando fotografia no Foto Hollywood. Eita. Depois eu fui para a Papelaria Rio, Aham. que eu cheguei a ser gerente, saí de lá na segunda, na sexta, entrei na segunda no banco. Comecei minha vida de banco assim. E vender em banco, Você você tem que ser vendedor. vender... Você é cobrado. Você Tem vendedor. Tem meta, você tem que Você cumprir tem meta. meta. E você vender produto que o cliente não vê, pior ainda, você vai vender seguro. Hoje eu tenho um grande amigo. E, Você deve conhecer ele. teoricamente, você tem que pagar bem pelo produto que você não conhece, né, de Sim, perto. sim. Um produto que pode ser que você nunca vai usar. Claro, a Eu vou gente te dar vende um para não exemplo usar, que você né? falou Justo, do mais vendedor. segurança. Eu tenho um grande amigo hoje, o Pedro.
Eu não sei se você conhece, ele trabalhou no Santander, ainda está em Santander, só que ele está lá em Uberaba agora, ele é gerente. Sei quem que é o Pedro. Ele trabalhou, eu dei o primeiro emprego para ele, na época da loja. Ele tinha 17 anos, como vendedor. Na época ele era meu cunhado, né? E não é porque era meu cunhado, não, é porque eu realmente via que, além de ser de uma família excelente, quero mandar um abraço pro Tadeu, né? Pedir lá mais, são pessoas boníssimas também. E eu vi o potencial nele, falei, esse menino é muito bom. Também tá no sangue, né? Vem da família, do pai, da mãe, da criação. Vendedor, né? É. E ele tornou-se um dos melhores vendedores com 18 anos. Ele arrebentava de vender, era muito bom. Atendimento nota 1000, cara boa, disposto, corria atrás, ligava pros clientes. Hoje ele tá arrebentando. Hoje ele Mas é gerente. falando um pouquinho Tem energia, né? de mudança, né? Que você sempre pode mudar, eu tenho uma lembrança boa de você. Não sei se você vai lembrar, mas você já me deu aula nos anos 2000. No Polivalente. Eita, hein? Também. Tá vendo? Nós já trabalhamos junto na igreja, mas você me deu aula lá. E vou te lembrar uma coisa que você não lembra. É bom que vocês eram muitos aí, lembra da gente. A gente ia lembrar de vocês. Não lembra não, né? Tanto carinho na Você escola, dava né? aula de difícil. informática Sim. no Polivalente, você lembra? Anos 2000, 2001. Antes de você chegar, eu falei pro Lamberto aqui Aham. que mecanografia e processamento de dados, eu montei o laboratório lá. É mesmo, olha aí. E o fator mais interessante é que o primeiro encontro meu da minha esposa, a Cátia participou, ué. Você lembra? Também. 2012. A Fernanda Também. ficou com medo dele ser um maníaco. Falou assim, ó, vou chamou levar todo aqui mundo. duas Levar amigas que as duas seguram, eu bato e a gente corre. Coisa boa. Eu Coisa fazia engraçada. Pilates, né? 2012. A gente fazia Pilates. Nossa, isso tem tempo, hein? Não foi outro dia. Tem 11 Foi anos. outro dia, tem que Contar contar na tempo idade da atrás. gente. Eita, nós, hein? Ô, mas voltando, saindo um pouquinho disso aí, o que você tem me falar das redes sociais? Eu tô vendo que você tá bem atuante nas redes sociais também, né? Você trabalha muito aí seu Instagram, Guilherme, seu eu gostaria que Facebook. tivesse mais. É, Mas ainda existe um bloqueio de falar para a câmera sem público. ah, tá. Esse enxergar o público ali, para mim ainda está muito fechado. Sei. E eu estou trabalhando isso há mais de 3 anos. Uhum. Então, tenho o produto digital pronto para ser lançado e não consegui ainda. Sei. Sobrecarga Não de é trabalho. fácil, é muito desafiador, isso que eu acabei de dizer. É muito solitário. Né? É Um muito trabalho muito desafiador. solitário. É a mesma dúvida, né? Na verdade, a mesma dificuldade que eu vi já falando, atores. Por exemplo, tem uma diferença de você atuar no teatro e na novela e no filme. Sim, Né? sim. Porque no teatro tem que calor humano, você sabe o que tá, Sim. né? Você tá ali perto do Você povo, tá né? vendo ali o feedback, né? O cara grava uma novela, não sabe o que o Na povo vai realidade, interpretar Guilherme, daquilo, tem, né? tem muito comércio também nas redes sociais hoje te oferecendo, te ofertando, para aumentar seguidores, para você vender mais, para você melhorar sua imagem. Só que é o seguinte, é até uma pergunta, o que você acha de agregar seguidores, mas não é fazer números, tem muita gente trabalhando da forma errada, né? Ah, eu vou aumentar minha rede social aqui fazendo dancinha. Compra não tem nada seguidores, contra, não. né? Se né? você não tem Mas- o público ideal para o seu produto, não tem por que você ter eles ali. É isso. Mas às vezes não é número. Não, Você tem que ter seguidores qualidade. da maneira Qualidade. certa. Sim, Às é vezes a não é ter persona, 100 mil. é a persona certa. Isso, com certeza. Você tem que mostrar no seu perfil ali o que você é e o que você vai oferecer, né? Sim. Porque tem perfil que você entra, você não entende. Você falou, peraí, hoje é bicicleta, amanhã é balada, depois é advocacia. É chegar no famoso direito, funil cada de hora vendas. é uma coisa. O famoso funil de vendas. Você vai fechando para aquelas pessoas, direcionando para as pessoas que realmente você quer, que vão te Sim, seguir, que sim. vão te dar resultado. Né? Você vai postar alguma coisa que vai estar relacionado àquelas pessoas. Agora, por outro lado, Kátia, a gente vem percebendo também que o excesso de rede social tá adoecendo muita gente, né? Muito, né? Já Muitas. está tendo. Esse excesso de tela, né? Já está tendo núcleos de recuperação, né? De recuperação de viciados, né? Já tá Viciados em celular, né? mas Viciados em é rede para social. cuidar da saúde, né? Mas Porque isso detona. não é só mental, não. Eu tava fazendo uma fisioterapia, né? Já vai ficar mais velho, né? É. Sempre tem uma fisioterapiazinha daqui, Andalho. É uma dorzinha, né? E você vê crianças, 10, 12 anos de idade com problema. Lombar, cervical, de ficar assim, olhando para a tela o dia inteiro. É muito sério, Postura é muito ruim, grave. a pessoa fazendo trabalho postural, já dando problema na coluna. Então é uma série de problemas, não é só psicológico, né? Mas também Mas assim, mental. eu vou te falar, por exemplo, nós que vivemos, assim, nós estamos ali dentro o dia todo na rede social, é história o dia todo. A nossa área demanda isso, né? Ela quase que te A obriga minha a área trabalhar. também demandaria que eu ficasse mais visível. Sei. Mas eu utilizo as minhas redes sociais hoje para
divulgar o que eu faço Sim. online. Ah, Porque tá. hoje, 95% dos meus atendimentos estão online. Ah, já são Se online. eu não estou dentro das empresas, eu estou No online. no Google Meet, estou no Zoom. Sim. Tá Mas eu vou te falar uma coisa, o que eu venho percebendo. No meu caso, por exemplo, a gente sente um cansaço. Isso cansa a gente, isso cansa a mente. Você chega no final do dia, igual a gente que trabalha o dia Cansa. todo, você tem aquela sensação, parece que sua cabeça está pesada. Eu brinco muito o seguinte, agora eu faço um detox. Porque como a gente trabalha isso o dia todo, cada 90 dias eu saio, eu fico pelo menos 3 dias sem rede social, sem celular. Eu brinco de detox digital. Mas faz um bem danado. Você fala assim, que Te isso? limpa demais. Você já pensou em fazer isso uma vez por mês? Aí era melhor, né? E Aí é era- pesado, a gente não consegue. Eu fiz agora, pouco tempo atrás, saí de férias com a minha esposa. Ó, você fica lá 4 dias sem trabalhar a rede social. Kátia, você gasta quase um mês para recuperar a mesma movimentação que você perde É verdade. cliente. O mercado te engole É, rápido. o engajamento infelizmente. diminui muito. Justo. Diminui. Você acaba ficando meio que refém Você daquilo vira ali, refém né? disso ali. Aí eu te pergunto, por que que eu não fui? Porque eu não quero isso pra mim. Você já sabe o final, Não né? quero, O final. entendeu? No nosso Aí, caso, Kátia, Kátia, você precisa estar. Eu preciso, mas eu não Precisa, quero. mas não quer. quer. Então Você vai faz ser bem. básico mesmo para estar ali. no nosso caso, a gente Para precisa. alimentar os meus seguidores com o assunto que, né, que eu domino. Você e não que quer vai ficar estar refém ajudando disso, né? eles também. Sim. No nosso caso, nós somos reféns, né? Tem Somos gente- reféns. porque é o seguinte, quanto mais a gente publica, quanto mais informação a gente põe, mais gente vai procurar a gente para vender ou comprar imóvel. E vocês Ou pra fazem os avaliar, vídeos com né? muito detalhe das casas. É muito lindo os vídeos de vocês. Obrigado. Obrigado. Vocês não podem Tentando perder melhorar isso, não. mais, né? Obrigado. Não. Mas assim, uma coisa que a gente sempre tem dúvida aqui, a gente, todas as pessoas, na sua opinião, o que é o melhor investimento e qual que é a melhor aposentadoria? A previdência privada tem, né, seus prós também, você acha que é uma boa, ou a aposentadoria do INSS aí vai resolver sua vida, ou é legal você investir em fundo imobiliário, ou imóvel, né, a gente percebe aí, eu vejo no caso da minha mãe, por exemplo, ela optou por imóvel, ela tem uns aluguelzinhos dela, e hoje vive bem com aquilo, sabe? O que você acha, assim, ou para cada pessoa, isso é muito individual, falar o que é melhor? Não, que é não mais existe o melhor no geral. No geral, É o melhor isso. para cada pessoa. Ah, bacana. Cada perfil Né? sabe Para cada lidar com a perfil é o coisa. seu, né? Bacana. Mas viver pelo INSS, nem eu tenho garantia de até quanto tempo vai ainda. Uhum. Imagina vocês mais jovens, né? Então, que precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você, agora sim, para você colher lá no futuro, né? Quando você estiver já na etapa do desinvestimento, você tem o dinheiro trabalhando para você, que seja com imóveis, que seja com gado lá na fazenda, que seja com terrenos para vocês deixando valorizar, que tem muitas pessoas que fazem isso, esse tipo de investimento, que seja na renda fixa ou na renda variável, mas que você precisa iniciar e ter uma reserva. A primeira coisa é a reserva da paz, Sei. né? Sim. Nós tivemos aí um exemplo da pandemia que quem tinha reserva da paz antes, passou realmente durante a pandemia em paz. Tem Ficou mais- muitos que já terminaram ali a reserva deles, eles já começaram a construir novamente. Agora, tem outros que nem tinham reserva. Então, esses estão com mais dificuldade de reconstruir, né? Mas é muito importante que pense a longo prazo, pense no futuro. E nós estamos vendo aí muitas pessoas achando que o mundo está acabando hoje. Tudo que ele quer fazer, ele vai gastar hoje. Sim. Amanhã ele se vira como é que ele vai fazer para pagar o cartão de crédito, pagar o cheque especial e aí Sim. por diante. Sim. E a pandemia, ela trouxe uma vertente para nós, que é o seguinte, que eu percebi. As lojas ficaram fechadas, o comércio fechado, muita gente que não tinha entrado ainda, né, no digital, foi obrigado a entrar. Sim. Você vê Uma pessoas assim, evolução, né? você Tem vê que evoluir. lojas fazendo live, né? Inovou assim, ó. Bandas Isso tocando, mesmo. né? Salto quântico ali de 10 anos, Bandas, né? né? Bandas, né? É, Então, bandas assim, a gente percebeu que naquele momento, quem não entendeu o momento e se virou, né? Sim. Quebrou, né? Quem não se adaptou, né? E aproveitando Não essa adaptou. pegada que o Guilherme falou das lives, de tudo, aconteceu muito que teve muita gente que teve que começar a trabalhar em casa. Sim. E como? O que você acha que seria, assim, a melhor forma de trabalhar em casa?
Olha, o home office, eu trabalhei durante a pandemia para não sair de casa e ir para o Instituto. Porque o Instituto, sem movimento, eu poderia estar lá sozinha. Mas o traslado e o risco da gente pegar, porque parecia que era um bicho, né? O tal do Covid. Ninguém queria, Né? Eu Arriscar, tive que ficar de home office em casa. Mas foi um aprendizado gigante, porque eu vi que não tinha necessidade de sair de casa para fazer o que eu fazia o tempo todo, Bacana. né? Com isso, aí eu até fiz uma mudança, que agora eu já não estou mais no local onde estava, que eu tive uma oferta para que o local virasse uma clínica médica, Sim. e agora eu estou fazendo uma locação. Aí, ó. Então, assim, Acabou te gerando uma renda. gerou renda, e essa locação onde está o Instituto hoje é alocado, e ainda eu me questiono, será que tem necessidade? Porque o home office está tão ainda, né, Aham. Tá tão presente aqui na entranhado, vida está da muito gente, entranhado na minha vida. Hoje, Né? dependendo do segmento que você trabalha, a maioria deles dá para adaptar, né? Sim, Você pode diminuir o custo de um aluguel, do traslado, né? Que é a despesa de combustível sua ir para cá. sim, e hoje voltar. os psicólogos, É, o almoço. nutricionista, o pessoal está Hoje tudo trabalha online, mas muito muito online. online, né? Os advogados, Médicos, alguns, né? médicos, E, Kátia, você tem conhecimento sobre trade? De Sim. redes sociais, sim. pessoas que estão vivendo com investimento em criptomoedas, em Ações. Para quem ações. gosta de arriscar, quem é bastante arrojado, né? Vamos Porque dizer tem assim. estudiosos aí de criptomoedas arrojado, já, né? né? Que você tem Sim, entendedores de gráficos. Eu invisto em cripto desde 2014. Ó, Desde 2014. Já perdi, já recuperei, tá empatando. Mas você Ó. gosta de fazer trade ou você gosta de comprar Trade. Ethereum, Bitcoin, essas coisas e deixar? swing trade, position Comprar na trade, baixa. day trade. Eu prefiro swing trade, mas eu já fiz day trade. Sim, mas é muito estressante, Já fiz. né? É uma muito. dedicação ali o tempo É todo. desgastante, né? E você tem que estar focado, você tem que estar muito atento, né? O momento certo de fechar. Então você entende bem de gráfico, estudo de gráfico. Um pouquinho, um pouquinho. E é uma forma da pessoa poder trabalhar em casa? Sim, É. é uma forma arriscadíssima, Desde mas que estude muito, né? precisa. Eu Educação acho que eu acho que é financeira, o principal, né? a educação financeira, no geral, as pessoas precisariam dedicar mais aos estudos. Sim. Quando Era você quase que fala, obrigatório ter na escola mesmo, né? já está, né? Dentro das grades curriculares. Já tem. Já. Porque eu Só vejo- que não tem especialistas ensinando. Uhum. Às vezes, Então o acaba que próprio é algo- professor de matemática que tem E você acha que dá para levar aí como Pode cortar isso aí. Mas vamos voltar aqui falando da criptomoeda, só te fazer uma pergunta. Você já trabalhou com criptomoedas, você falou, né? Você Sim. investe em criptomoedas. É mais seguro comprar na baixa e criptos mais conhecidos como Ethereum, Bitcoin, Sim. e vender na alta, que é a forma mais segura normal, e mais tradicional. Talvez tendo uma carteira separada, não deixando nas exchange, corretoras. né? E assim, ou você entende bem de gráfico, estuda bem, mesmo assim, nós não tem nenhum tipo de garantia, que é um mercado muito Não tem manipulado, não é? garantia. Trabalha com Não mercado tem futuro. Não é um essas mercado coisas. manipulado? Muito manipulado? Eu vejo como um mercado muito manipulado as Pura criptomoedas. especulação, né? Por isso é importante você, quando não domina do assunto, quando você não tem segurança, investe o mínimo para você aprender. Justo. Né? E você acha que dá para ser uma segunda fonte de renda? Ou você acha arriscado? Se a pessoa tiver conhecimento, sim. Você sabe por que eu tô te perguntando isso? Eu fui na casa de um cliente esses dias, até não comentei com vocês não, tinha 8 telas. Tinha 8 telas, ele tava acompanhando Conheço vários. aqui, eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu não tinha visto. Eu conheço vários. Só que ele só vive disso. É. Ele largou tudo, ele falou que chegou num ponto que não dava mais eu para ele estar conheço- mexendo na atividade Sim. dele. Isso aí Então, demanda tempo, né? então só que ele tá ganhando, Ganha mas só que ele dinheiro. vive disso. Mas ganha e perde, Guilherme. Ganha É. e perde. Ganha Tem e que saber perde. dosar as perdas, né? Existe um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, Sim. né? Porque a pessoa ela tem que estar Preparada, segura sim. e preparada Pro momento. Pras para o perdas. momento, para as perdas. É igual Justo. trabalhar no mercado futuro. A pessoa tem que colocar o stop onde que ela quer. Ela vai ter um lucro bom. Ganhei hoje $500. Mas aí ela tá vendo que numa das operações ela vai perder 100. Ela perdeu $100, são $400 naquele dia. Sim. $400. Mas então, assim,
É isso que você falou, não é só ganho, não. Não. Não é E se a gente só for ver, flores, não. Em todo o nosso homecast, a gente usou uma palavra que ela foi, assim, a mais tocante de todas, e é o principal, é o emocional. As emoções, Sim. a pessoa tem que estar muito Sim. focada em controlar as emoções. Eu fiz muito curso, na época da pandemia, quando a gente teve que ficar com a imobiliária fechada 6 meses direto. Nós não tínhamos movimento de nada. Foi o Lamberto até que um dia lá ele falou assim, vamos pra rua, cara. Vamos pra rua vamos que pro centro, já tomar não tô café, aguentando vamos mandar mais você ficar dentro de casa aqui, Vamos passear. correndo atrás. Eu fiz curso de aposta, fiz curso de trade, fiz curso de tudo. Todos os cursos falam a mesma coisa que você falou aqui o tempo todo. Controlar o emocional. Sim. Porque você tem que saber perder para você poder ganhar. Ganhar. É. Isso é um fator muito importante mesmo. É verdade. Muito bom, viu? O resumo da obra, nós somos os nossos próprios carrascos, né? É. Para resumir aí. Então, na verdade, O maior desafio é enfrentar a gente mesmo. o maior desafio é vencer a nós mesmos, né? Então, o autoconhecimento aí tá aí acima de tudo, né? Se conhecer, né? Sócrates já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, Sim. não Vamos vamos buscar contrariar o ele, né? conhecimento. Não, é justamente. Sócrates, ele é o, Nosso é o pai da pai do filosofia. é o pai do autoconhecimento, né? autoconhecimento. Gente, foi um prazer, assim, pra gente imensurável. A Kátia hoje trouxe conhecimento, Conhecimentos assim que a gente nem imaginava que existiam. Que é seu mais Ou noção. muito conhecimento que a gente achou assim excelente. A diferença de que é o verdadeiro coach. Fico foi muito feliz bom. com o convite. Espero ter agregado aí no Colaborou Homecast. muito. Cat? Homecast. Homecast. É isso aí. Com certeza, para nós é um grande Enriquecedor, benefício estar né? aqui conversando com pessoas do seu gabarito, né? Eu agradeço. Mais Eu acho uma que poderia pessoa ter que- um 2, né? Porque É, eu acho que que nós é um vamos assunto que combinar ainda busca depois muito. e fazer um número 2 com você, que foi tão bom. E E a gente poderia aqui ficar mais 1 hora, 2 É. horas conversando. A gente sabe que você tem esses compromissos. Igual a gente frisa em todo o Homecast, a gente não faz isso aqui por dinheiro. A gente é um projeto que a gente fez pra gente mesmo, né? Pra Enriquecer. E gente para ser- ajudar quem está assistindo a gente também a entender que existe um horizonte. Eu a gente fico muito pode fazer feliz isso aqui, ó, abrir a que mente o máximo possível. Eu fico feliz de saber que dentro da missão de vocês tem ajudar aos que precisam. Que essa é a missão da gente nesse Sim. mundo. Sim, né? a certeza. troca, né? É a Sim, troca. Sim. Vamos estar E- sempre ajudando, estar disponível para isso. Vamos agradecer os patrocinadores novamente, né? Sim. O senhor Suco, o João, o Nivaldo, Tadinha, né? o O Júnior Júnior na da Luke Luke Veículos. Veículos, O Amaral lá na Torneira e Torneira e Cia. Cia, Quitandinha. E eu queria pedir uma coisa aqui. Tem uma frase, mais uma vez aqui, a frase memorável para fechar o Homecast, cara. Se eu quero, eu preciso, eu consigo. Assim seja. Amém. Amém. Show de bola. Gente, nós vamos ficando Parabéns. por aqui. Um abraço a todos e não percam o próximo Homecast. Isso. Tchau, obrigado. Tchau, Obrigado, Alan. obrigada.